Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo o texto da Palavra de Deus que está no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 5. E a Palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? É incrível como o profeta Jeremias fala com relação à confiança. A nossa confiança sempre tem que estar no Senhor, porque a própria palavra diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz do braço mortal a sua força. Porque esses, quando você começa, na verdade, a confiar muito na sua força, começa a confiar muito nas pessoas, você acaba se frustrando com isso. Porque, na verdade, isso faz com que você deixe de ter fé em Deus e comece a ter fé em quê? Em pessoas e na sua própria força. E nós temos que entender que todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas são para Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá vida. Se nós podemos acordar todas as manhãs e contemplar o ar que respiramos, é porque Deus nos deu essa graça. Não é porque nós somos capazes. Quantas vezes nós ouvimos, relatos de grandes atletas que são bastante preparados, que tomam seus medicamentos, suplementos, têm uma ótima alimentação, têm acompanhamento médico e, de repente, falece sem saber por quê. Te diz assim, teve um mal súbito. Então nós, na verdade, não sabemos quanto temos nessa terra. Não sabemos se é hoje o nosso último dia, será amanhã, se será daqui a um ano. Deus é que nos dá a graça de podermos estar vivos. A vida vem de Deus. As suas misericórdias, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E a cada manhã, quando nós temos o ar que respiramos e podemos ter o sopro da vida, nós temos que dar graças e agradecer, porque tudo isso é por amor e misericórdia de Deus. É pela graça de Deus. Assim também a nossa salvação em Cristo Jesus é pela graça, não é pelo nosso esforço ou pelo nosso merecimento, porque nós não merecemos a salvação, porque nós somos pecadores. E mesmo sendo pecadores, Deus entregou seu Filho Jesus para que morresse no madeiro, para que nós pudéssemos ter vida abundante com Ele. E por isso nós temos que entender que todas as coisas provêm de Deus. É Ele que nos dá. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos dá a saída. Por isso nós não devemos, como cristãos principalmente, não devemos confiar na nossa força, confiar na nossa sabedoria, confiar no nosso coração, porque o próprio profeta Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas sobre essa terra. Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela é uma pessoa de confiança, mas não temos a plena convicção, não sabemos quais são os interesses. Nós temos que caminhar, sim, juntos numa comunidade, junto com os irmãos, mas a nossa confiança, o centro da nossa confiança tem que ser em Deus. Não podemos, se o próprio Deus nos alerta com relação a isso, temos que estar atentos a isso. Temos que amar o nosso próximo, mas a nossa confiança está em Deus. Porque quando nós depositamos confiança no nosso próximo, o que acontece? Se ele não cumprir ou fazer aquilo que você espera
a confiança que você está depositando, isso trará frustração para o seu coração, frustração para a sua vida, e muitas vezes se você se afastará da pessoa porque acha que a pessoa fez algum mal para você. Mas não é isso. Nós temos que entender que nós não devemos esperar da pessoa, né, as coisas que achamos que ela deve fazer. Não é assim que funciona. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar plenamente no Senhor em todas as coisas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã possamos entender que a nossa confiança plena deve ser em Deus. E que assim seremos bem-aventurados, seremos abençoados, para que sejamos como árvore plantada às margens do ribeiro. Teremos sempre as nossas folhas verdes. Mesmo em tempo de sequidão, não passaremos sufoco. Amém? Vamos orar nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos separou, porque o Senhor nos levantou, o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos deu pela graça a sua salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, que se foi por meio dele, ó Deus, que o Senhor nos ligou ao Pai novamente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pela graça da vida. E eu te peço, Deus, que nosso coração esteja plenamente conectado a Ti, Senhor, e que tenhamos a plena confiança somente em Ti, Senhor. Que nós possamos amar o nosso próximo, mas que a nossa confiança seja somente no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome de Jesus.